Olá, tudo bom? Olha eu aqui de volta. Como eu havia prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre a cultura pop. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. O termo cultura pop tem sido usado indiscriminadamente para designar diversos produtos da indústria cultural. Fala-se em música pop, pop rock, quadrinhos pop e, finalmente, cultura pop. Mas o que é a cultura pop? O que caracteriza algo como pop? Que tipo de cultura é essa, denominada pop? Uma resposta interessante seria para a pergunta que está do ponto de vista daqueles que colocam a cultura pop como uma alternativa para a cultura oficial. Que elas provocam as imagens criadas pela cultura pop e provocam mais imagens ainda. Desenhos de skate, games, ilustrações, brinquedos estranhos, capas de disco, roupa, flyers, cartazes, filmes, tatuagens, fanzines, desenhos de sites, desenhos animados, fotografias, histórias em quadrinhos e até pinturas e esculturas. Podíamos dizer que os criadores que vivem da cultura pop vivem além das fronteiras das imaculadas galerias ou apenas inconvenientes, fora do lugar correto, fora do tempo, contraditórias, infinitas imagens elétricas que ofuscam as imagens oficiais. Não significa deslumbrado pela indústria cultural, mas, ao contrário, enfrentá-los com ações e visões críticas, diferenciadas, fora do lugar comum, fora do contexto. Daí percebe-se o conceito de cultura pop como algo que nasce da indústria cultural, mas não se limita às regras de suas culturas acríticas e homogeneizadas. Ao contrário, a cultura pop está muito mais próxima da subversão do que da ideologia. Ela constantemente quer incomodar o receptor, ao invés de acomodá-lo. Você lembra de um trabalho do autor britânico de histórias em quadrinho Alan Moore, que se encaixa perfeitamente nesse padrão? A sua produção de quadrinhos tem sido subversiva e inquietante do herói anarquista, o V da vingança, a denúncia da moral vitoriana na história incrivelmente detalhada de Jack o Estripador, do inferno transformada em filme. Quando achou os limites dos seus leitores, que estavam acomodados com a sua produção mais intelectual, Moore, para provocá-los, dedicou-se a fazer histórias de super-heróis para a editora Image. Essa produção crítica, provocadora, não se encaixava em absoluto no conceito da indústria cultural. Tenho certeza que você está lembrado de que, muito antes de Alan Moore, a editora americana SC Comics já fazia quadrinhos que estavam mais próximos do conceito da obra aberta do que de indústria cultural. São inúmeros outros exemplos de produções que estão mais próximas da entropia que da redundância que, teoricamente, deveriam caracterizar a indústria cultural. Por isso, tenho certeza que você deve recordar que no cinema tem os diretores consagrados americanos como Quentin Tarantino, de Cães de Aluguel e Tempo de Violência, Terry Gilliam, e do indiano Shyamalan, de O Sexto Sentido, O Corpo Fechado, que não se encaixavam
no jeito americano de fazer filmes. Você também lembra que na música há bandas que romperam com os ditames do establishment. Beatles e suas experimentações, o inconformismo de Raul Seixas, o Pato Fu e a crítica à TV na música Televisão de Cachorro, lembra? É que parece ter sido ontem. Por outro lado, há toda uma leitura crítica por parte dos receptores que foi totalmente ignorada pelos frankfurtianos, assustados com a ideia de uma mídia toda poderosa, derivada do conceito de agulha hipodérmica que tanto já falamos aqui nesta pequena série. A leitura de uma história em quadrinho, de um seriado de TV, de um filme, pode evoluir desde a fruição pura e simples até uma análise semiótica aprofundada. Embora os meios de comunicação de massa tenham como objetivo a leitura e a fruição rápida, isso não significa que todos os leitores estejam amaldiçoados a fazerem sempre leituras superficiais. Alguns leitores discutem os quadrinhos da mesma forma que um crítico de arte o faria com um quadro, ou um crítico literário com um romance. Por conta dessa leitura, alguns produtos da indústria cultural acabam se tornando cultura pop. Você lembra o que aconteceu, por exemplo, com o seriado Jornada nas Estrelas e com as histórias clássicas de Jack Kirby e Stan Lee para a Marvel. Importante notar que, embora não tenham uma postura tão crítica ou provocadora quanto outros exemplos da cultura pop, tanto Jornada quanto as histórias clássicas da editora americana de quadrinhos Marvel, dona do Homem-Aranha, Capitão América, X-Men, tem duas características bem comuns. Eles apresentam inovações significativas com relação ao modo de fazer as coisas dentro daquele gênero ou mídia, ou seja, são mais informativos que redundantes. A Marvel inovava e muito ao mostrar o lado humano dos heróis. A Marvel inovou muito ao mostrar o lado humano dos heróis. O melhor exemplo talvez seja o Homem-Aranha, sempre envolvido com gripes, perseguições da polícia e brigas com a namorada. Sem falar na estética expressionista de Jack Kirby, Jornada nas Estrelas, inova ao introduzir nos seriados de ficção um vivo manifesto pacifista e ao dar um grande valor aos roteiros bem elaborados. E eles se destacam por seu caráter mítico. Não são poucos os autores que admitem o caráter mítico de Jornada das Estrelas e de personagens como o surfista prateado. A mídia estaria, nesse caso, resgatando algo que havia se perdido com a quase total extinção dos chamados contadores de histórias, que nas sociedades do desenvolvimento tecnológico menos desenvolvidos são os principais divulgadores dos mitos. Por hoje é só. E eu recomendo que, se você não viu os 4 vídeos desta série, eu vou colocar no nosso canal do YouTube, Jardim do EDTV, em sequência. E amanhã nós vamos começar um novo tema, muito importante para você compreender esta nossa conversa sobre teorias da comunicação de massa.
que é a ciência dos signos. E eu sou João Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Muito obrigado.